Bem, amigos do Dimensão News, estamos ao vivo, né, direto de Tramandaí, uma temperatura de 26 graus, tempo bom, mar azul, céu azul, bem diferente, né, da sexta-feira depois de um temporal e fim de semana fechado no litoral norte. Algumas pessoas detidas, né, por causa do fechamento comercial, tivemos também comércios fechados novamente, porque o pessoal não obedeceu à lei, e muito trabalho para a Força-Tarefa, que foi a fiscalização da Vigilância Saúde, né, juntamente com a Brigada Militar e também a Guarda Municipal. Hoje, depois de um ano, estamos completando um ano, desde o primeiro caso do Covid-19, estamos conversando com a doutora Amanda Luiz Maciel, coordenadora da saúde mental aqui do município de Tramandaí. Você sabe que muitas pessoas tiveram problemas de saúde, ficaram paradas em casa, outras tiveram problemas de doença, e assim a coisa vem desenvolvendo aos pouquinhos, vem andando muito pouquinho. Eu quero pedir desculpa para vocês, nós tivemos problemas em nosso equipamento técnico, né, logo que a gente abriu o nosso boletim ao vivo minutos atrás, nós estamos retornando com equipamento bom. Obrigado a vocês pela audiência e vamos conversar com a doutora Amanda, ela que vai nos falar dos atendimentos, como é que está a situação aqui em Tramandaí. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Bueno. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Dimensão. É um prazer sempre grande receber vocês aqui. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar nas mídias aí falando um pouquinho sobre a saúde mental e o tanto que ela importa, né? Acho que um lema que a gente tem usado aí nas hashtags, nas redes sociais é saúde mental importa. A gente tem que dar o devido valor a ela, né? A gente tem notado, sim, um aumento muito importante no número de atendimentos, inclusive no atendimento noturno. Então, gostaria de salientar, né, o CAPS ele funciona até às 21 horas. Nós não tínhamos essa procura por acolhimento depois das 18 horas e isso vem mudando bastante. Atendimentos de dia, a gente tem visto atendimentos mais graves, né? Então, pessoas que estão buscando atendimento já com alguma doença, já com alguma dificuldade maior. Por isso a importância de estar sempre falando, né, sobre esse cuidado, sobre os sinais e sintomas para as pessoas se conhecerem, para as pessoas buscarem ajuda o quanto antes. Doutora, uma pergunta. Com essa pandemia, isso aí deixou um tal de, no plano econômico, no plano de saúde, no dia a dia, o comércio abre, fecha, abre, proibido isso, proibido aquilo, pode abrir aquilo outro, e assim o ser humano está meio que nem um boneco. Essa é a verdade. De tantos decretos que saiu a semana passada para cá, a gente já não sabe mais o que tem que fazer e o que não tem que fazer. E nessa, fica em casa, se isola e os problemas da cabeça começam a acontecer. Por quê? Vamos falar de uma proprietária de loja. Geralmente a coisa agora está estourando nas lojas pequenas, que não podem abrir, que não pode vender roupa. Como é que fica uma proprietária deste momento com a cabeça cheia de boleto para pagar, contas para pagar, a luz continua, a água continua, tudo continua e o dinheiro não vem? Sim. A gente sabe, né, Bueno, que a grande dificuldade que se tem vivenciado, né, pela dimensão que a pandemia tomou, ela é em todas as áreas, né? Não existe uma área que a pessoa esteja envolvida que não foi afetada pela pandemia, né? E a gente já falava lá no início sobre o que poderia acontecer com as emoções, essa questão do financeiro, né? Tudo está envolvido. As pessoas elas não podem sair, né, conviver socialmente, as pessoas elas estão com dificuldade financeira porque o trabalho muitas vezes é interrompido nesse meio tempo, as pessoas começam a ter sintomas de insônia, de agitação, muita ansiedade, né, por conta do novo, por conta inclusive do medo da doença, né, que também tem tomado cada vez aumentado mais. A gente falava disso já no início, imaginem vocês, a gente voltando a conversar sobre isso depois de um ano, né? O quanto isso já tem tomado uma proporção muito maior. As pessoas elas não podem ir no seu culto religioso, porque está fechado. As pessoas não podem conviver com família, né? Então, assim, todos os tipos de relação, as que elas vinham tendo, isso foi banido de alguma maneira, né? E aí a gente começa a ter, exatamente como tu falou, assim, todas as dificuldades emocionais, né, que é a parte aqui que me cabe falar, em consequência disso, em consequência
de todas essas demandas que são afetadas, né? O que a gente tem orientado as pessoas, né? Claro que a gente não vai fazer nenhuma técnica para o boleto desaparecer, isso é um fato, né? Mas as pessoas precisam tomar alguns cuidados para que esses pensamentos assim intrusivos eles não fiquem tomando conta da pessoa. Então, por exemplo, assim, a gente tem que adotar algumas técnicas, tem que procurar ajuda, tem que desfocar um pouco. Desde o início a gente vem falando nesse excesso de informações, né? Não dá pra gente assistir a noticiário às 7 da manhã quando acorda e às 11 da noite assistindo a mesma coisa. Morreram tantas pessoas, né? Ficar com esses pensamentos de catástrofe, né? Da própria proporção mundial que isso se tornou. Então, as pessoas precisam ter um cuidado com essa relação nas mídias, as pessoas precisam ter um cuidado aonde buscam essas informações, buscar meios de informações que sejam confiáveis, né? Pode ser do Ministério da Saúde, pode ser das universidades, do município, jornais de confiança, que a gente consiga ter um dado de realidade. Acho que hoje, real, né? Acho que hoje o que a gente precisa tomar cuidado é com fake news, com esses excessos de informação. A gente precisa adotar práticas saudáveis, né? Cuidar da alimentação mesmo estando vivenciando todo esse momento, tentar buscar relações de equilíbrio em casa. A gente sabe que isso afetou muito também, porque a família está em casa 24 horas, então as crianças não estão indo para a escola, a atividade em casa está remota, e eu costumo falar que no início a gente criou um certo romance em relação ao trabalho home care, né? As pessoas assim fantasiaram uma coisa de é bacana estar em casa, bacana talvez um mês, 2, não conviver 24 horas com o teu trabalho e com todas as atividades, inclusive a escola dos filhos, as atividades de casa, né? Tudo tomou uma proporção bastante grande. Então, é impossível, após um ano, a gente dizer que as nossas emoções estão iguais, né? Estamos afetados sim, e os dados aí já de vários trabalhos e vários estudos têm mostrado isso. Doutora, será que neste um ano para cá tem aumentado a procura por psicanalista, psicólogo, né, médicos, a sua área em saúde mental também tem sido? Você me disse que à noite tem muita gente por aqui. Pessoas que se sentem isoladas em casa, pessoas que pensam até em se matar, em se enforcar. Nós tivemos agora esse final de semana, sábado, cobrindo, na nossa reportagem do Dimensão, um homem, Santo Antônio da Patrulha, nascido em Gravataí, de 30 anos, que se enforcou no motel Gêmeos, aqui em Tramandaí, né? Escolheu um motel para morrer, se enforcou na cortina do banheiro, sábado, e a polícia agora está investigando. Isso tem muitas pessoas que procuram também pensar em casa o que pode fazer da sua vida, que a sua vida tá ruim. Acreditamos que tem uma saída. Tudo tem uma saída, a não ser a morte. O que a senhora tem a nos dizer sobre essas pessoas que estão pensando besteira? Sim. Então, é exatamente isso que a gente estava falando. Esse excesso, ele acaba trazendo esses pensamentos intuitivos e a gente começa a ruminar, que a gente chama muitas coisas ruins, né? Então, as pessoas em muitos momentos, ela não vê saída, né? E aí a gente então tem que focar minimamente em coisas positivas, tentar sair desse excesso de informação, tentar buscar, a gente chama de emoções positivas, coisas que tragam bem-estar, situações que nos aliviam, né, a mente. Em casos que realmente a gente não está vendo saída, a gente precisa buscar ajuda profissional. Tem aumentado sim a procura, tá? E a gente, acho que foi semana passada, semana passada, saiu uma matéria, inclusive, falando que o Ministério da Saúde já prevê uma escassez dos profissionais na área de saúde mental, tanto psiquiatria quanto psicólogo, para atender toda essa demanda que a gente ainda vai ter, né? Uma das consequências que a gente vê muito é a doença depressiva, né? O transtorno de humor depressivo, a gente vê a ansiedade e ainda tem o transtorno de estresse pós-traumático,
que nós estamos passando por a pandemia. Então, quer dizer que algumas coisas ainda vão surgir depois, né? E quando o paciente está nessa situação que tu trouxe, de ruminação, de ideação suicida, né? Porque a gente fala exatamente disso, assim, a gente tem que cuidar que tem uma diferenciação, assim. A ideação, ela já é grave, quando o paciente começa a pensar, mas muito mais arriscado é quando, além da ideação, ele traz o planejamento. Então, para quem faz o acolhimento aqui, o pessoal todo é treinado, capacitado justamente para isso. Quando o paciente ele traz ideias, né, ele compartilha de situações, mas ele já tem um planejamento, a gente não deixa mais nele sair daqui, né? Daqui a gente já busca o familiar, a gente já orienta para internação. Tem aumentado o número de internações, a gente está tendo uma demanda bastante grande e tem aumentado muito esse tipo de paciente, paciente mais grave, que ele já está neste 1 ano, né, trazendo todas essas dificuldades, e nesse momento ele já precisa bem buscar ajuda profissional, porque já está mais depressivo, já está com esses sintomas exacerbados de alguma maneira. Doutora, atenção você, telespectador que está do outro lado agora, está dando uma olhada nessa reportagem, é muito importante. De repente você vê o seu filho, sua filha, a sua esposa, alguém de porta fechada no seu quarto seguidamente. O que ele está fazendo? Está mexendo no computador? Está falando com quem? Com o computador hoje, a eletrônica, o celular, virou um vício. Qual é a pessoa agora que não está mexendo no computador ou no seu celular? É verdade. Isso procuram, às vezes, né, o sistema de um celular para poder se apoiar. Essa pessoa, além de procurar aqui, né, tentar um médico, um psicanalista, alguém tem que procurar, né? Porque tem remédio para isso, né, doutora? O que é feito? Com certeza. Tem várias diferentes formas de tratamento, né, Bueno? Tanto, a primeira coisa, quando o paciente chega até o CAPS Viva a Vida, a gente vai fazer um acolhimento, para ver qual aquela demanda que trouxe ele aqui, o que já aparece de sinais e sintomas, o que a gente identifica nesse acolhimento. A partir daí, ele pode ser um caso mais leve, que fique para atendimento psicoterápico, com psicólogo, terapia. Ele pode ficar no CAPS, que são casos mais crônicos, que a gente chama, que é a demanda do CAPS, né? Ou ele pode ser encaminhado para uma rede, para um consórcio, que é onde o município possibilita ele ir para atendimentos na rede particular, né, vinculados ao serviço público. E a gente tem os psiquiatras aqui. Hoje nós temos uma demanda bastante grande, nós somos 3 psiquiatras que atendem aqui no CAPS e todas as agendas já cheias até abril, início de maio, já pacientes marcados. Hoje a gente controla essa demanda, né, porque são 3, então a gente dá conta de organizar para não se estender muito tempo, mas a gente tem visto o quanto isso tem aumentado. Esses casos, então, passam por psiquiatra, fazem uso de medicação ou não, vai depender da indicação médica, né? Mas em alguns casos também existe uma gama, hoje em dia, gigante de medicamentos que podem ser utilizados. Tem gente aí que trocou o dia pela noite. Sim. Essa é a pura verdade. Eu tenho amigos, conhecidos, conversam comigo, Bueno, fui dormir às 7 horas da manhã. Tem gente que trabalha de noite que vai dormir de manhã, até aí tudo bem. Agora tem gente que passa a noite inteira olhando uma televisão, no computador, fazendo alguma coisa ou simplesmente não consegue dormir e está na base de remédios. Isso, a insônia, né, Bueno, ela também é uma das questões bem pertinentes na pandemia, que normalmente está vinculada a um transtorno de ansiedade, né? O paciente depressivo, ele não vai só dormir, às vezes a insônia também é um sinal, sintoma da depressão, né? A gente pode ou ter hipersonia ou ter a insônia, né? São as duas situações, assim. Pode ter um aumento do apetite, pode ter uma perda excessiva do apetite, pode ter uma perda da libido, são vários, ficar choroso por mais de 3 a 4 semanas. Então, tudo são sintomas. A insônia, sim, ela tem uma relação, e eu acho que é importante a gente trazer aqui também, Bueno, desmistificar essa questão do medicamento, para as pessoas entenderem que o medicamento ele é importante e não necessariamente, né, as pessoas têm essa cultura de, mas eu não quero medicamento porque eu vou ficar viciado, né? Às vezes se faz necessário, sim, pessoal, usar da medicação por
3 meses, 6 meses, até 1 ano. Né? Tem pacientes que usam, logo se começa a fazer um desmame, que a gente chama, né? Começa a reduzir essa medicação e o paciente para. Mas a gente precisa deixar de discriminar o fato de que às vezes a gente vai, né, precisar do medicamento. Nem sempre a gente consegue sozinho e tudo bem usar uma medicação por um tempo. Né? Isso é importante as pessoas estarem cientes. Assim. Doutora Amanda Luiz Maciel, coordenadora da Saúde Mental de Tramandaí, as nossas câmeras estão aí. Gostaríamos de, em nome do Dimensão, desejar à senhora e também a todas as mulheres que estão junto conosco, feliz Dia da Mulher. Que acreditamos que o Dia da Mulher é todo dia, né? Porque ela, além de profissional, que é o seu caso, é mãe, é dona de família, é um corre-corre múltiplo. Não só no trabalho, mas como também a casa toma um bom tempo, né? E os filhos também. Então, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. Desejo também um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que estão nos assistindo. Somos multitarefas, né, Bueno? É exatamente isso, assim, somos multitarefas. A mulher, hoje em dia, ela buscou isso, né? Buscou o mercado de trabalho, buscou estar à frente de algumas instituições, estar à frente de alguns cargos, e é muito bacana isso. A mulher está por todas as partes. E hoje eu acho que ele é um dia não só romântico, mas um dia político a ser lembrado pelas questões da conquista da mulher, né? A história desse dia, ela não é tão bonita assim, né? As pessoas podem pesquisar aí na internet, mas é um marco que a gente traz para lembrar aí todas os nossos ancestrais, o quanto elas avançaram aí ao longo dos anos, né? Mesmo toda a cultura, a mulher não está naquele alcance total, mas está chegando. Está chegando, está lutando, né? Pela sua cadeira. Seu lugar é o sol e parabéns. Obrigada, muito obrigada. Bom, a você então, agora que está junto conosco aqui, as informações aqui do CAPS, endereço, telefone, né, doutor, horário. Então, Bueno, assim, ó, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar para as pessoas algumas dicas, né? Acho que é bem importante em relação a coisas que elas podem estar fazendo em casa para evitar todas essas questões que a gente veio falando aqui, né? Das questões emocionais. Existem técnicas muito simples, assim, desde buscar, né? Hoje a psicologia positiva fala muito disso, assim, buscar por emoções positivas, né? Então, eu queria trazer hoje a questão de exercícios que se pode fazer em casa, e eu vou deixar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, que dá para procurar na internet, tem vários tipos de técnicas, mas essa dura 5 minutinhos, qualquer, né, momento do dia a gente pode parar um pouquinho ali e fazer, que se chama Mindfulness. É uma técnica de atenção plena, também conhecida como consciência plena, seria mais ou menos a tradução desse termo, onde a pessoa por alguns minutos faz um tipo de meditação, uma meditação guiada, a pessoa vai falando passo a passo para a gente na internet, mas aquilo traz a pessoa de volta para o seu juízo mental, a gente costuma falar, né? Traz para o seu senso crítico ali, de ver que a gente pode pensar em dias positivos, de ver que a gente está passando por uma fase difícil, né, Bueno? Não criar essa ideia de que a gente não vai sair disso, porque a gente vai sair disso. Então, buscar através dessa técnica essa questão mais positiva. A ciência tem buscado muito entender sobre essa técnica de atenção plena, e tem videozinho no YouTube, tem várias formas aí das pessoas procurarem. A ideia das emoções positivas, da gente buscar isso, é uma forma também, uma técnica da gente treinar o nosso cérebro de que a gente está num momento difícil, mas que a gente consegue se focar num ambiente saudável, né? Então, uma coisa super importante, uma outra dica que eu deixo é, mesmo as pessoas estando em casa, buscar fazer as suas rotinas, né? Criar aquela ideia na nossa mente, para o nosso cérebro, educar o cérebro, né? De que a gente está em casa, mas a gente acorda naquele horário, a gente toma o nosso café, a gente vai para atividade remota, aí tem o horário de colocar o filho na escola, mas minimamente, né, minimizar esse caos e fazer com que o nosso cérebro entenda isso.
Uma vez, Bueno, que a gente não esteja tão estressado, que a gente não esteja com o cortisol lá em cima, a gente também aumenta e melhora a produção de anticorpos, né? Então, a gente tá com a imunidade mais alta também se a gente educar a nossa mente assim. Acho que é importante trazer isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Gostaria de convidar todos, né, para seguir a nossa página. A gente já esgotou os amigos no Facebook, já são mais de 5.000 amigos, a gente agradece, mas gostaríamos de que as pessoas então seguissem a página do CAPS Viva a Vida, o nosso Instagram também. Lá a gente sempre coloca informações, lá tem os nossos telefones, inclusive o telefone celular de acolhimento para telefone, né? Para não vir aqui no presencial, pode pedir receitas pelo telefone. Nas nossas redes tem todos esses contatos. O telefone daqui, o fixo, né, aqui do CAPS, a senhora pode falar ao telespectador? Isso, é o 3661-5723. A gente está com problema nos telefones, tá, Bueno? A gente teve um problema na rede geral aqui e os 2 telefones fixos eles não estão funcionando. Então a gente pede para as pessoas que precisarem entrar em contato com o CAPS, buscar o celular que está nas nossas redes sociais. E já vamos aproveitar também e pedir para o setor telefônico, porque aqui é uma área de saúde, para que dê uma olhadinha nesse telefone aqui do CAPS. Fica junto ao fórum, pertinho do fórum, né? Aqui é na rua? Aqui é a... Me fugiu agora. Fugiu, mas é a Rua do Fórum. A Rua do Fórum aqui no centro de Tramandaí. Tá uma quadra do fórum. Tá? Rua Vergueiros 234. Vergueiros 234, tá certo. Então, o pessoal aí de manutenção, né, da telefonia, por favor, meio rápido. É uma área de saúde, o pessoal precisa do telefone. Gente, se você está com problema, então, seu filho, seu marido, sua esposa, seus filhos, alguém, parente, entra em contato com o CAPS. Não custa a gente trocar uma ideia, bater aquele papo de 15 minutinhos, já sai orientado daqui, de repente já sai com algum medicamento. Faz bem à saúde por esse momento que nós estamos passando em todo o planeta. Ok? Muito obrigado. Imagens do Sidney Dutra, José Bueno para a Dimensão News. A gente falou com a doutora Amanda Luiz Maciel, coordenadora da saúde mental aqui em Tramandaí. Obrigado, boa tarde. A gente volta daqui a pouquinho.